Obrigada, deputado. Boa tarde a todos e todas que estão acompanhando a presente reunião, que hora se inicia. Saúdo o deputado Darcy de Matos, relator da proposta da reforma da presidência, da administrativa, desculpe, todos os parlamentares presentes, em especial os parlamentares que apresentaram requerimentos para que a ANADEP, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, pudesse estar aqui hoje. Os deputados Fábio Tradi, Tadeu Alencar, Gervásio Maia, Lincoln Portela, Pompeu de Matos e a deputada Fernanda Melchiona. Cumprimento também os meus companheiros de debate nessa tarde, o doutor Bruno Mirage e os que vão se seguir no segundo bloco, Kleber Cabral e Rudinei Marques. Saúdo também todas as servidoras, servidores públicos, defensoras e defensores que nos acompanham e, de maneira muito especial, aqueles que não podem nos acompanhar porque estão trabalhando, porque o serviço público não para, defensoras e defensores não param. Toda cidadã e todo cidadão já nasce, senhores, mantendo essa relação com o Estado. Já nasce, então, tendo relação com o serviço público e conhecendo o serviço público. Serviço público de qualidade não é luxo, não é privilégio. Eu sou bem conhecedora do serviço público, por ser servidora pública, filhos também servidores públicos, que estudei também em universidades públicas, onde consegui fazer minha graduação, mestrado e doutorado. Então, reconheço essa essencialidade do serviço público. Serviço público de qualidade é direito de cada cidadão e cidadã, e preciso, então, defendermos e ampliar esse serviço público. Servidores hoje, na saúde, educação, segurança, no sistema de justiça, fazem parte dessa solução do problema do país. Antes de iniciar precisamente nos pontos da PEC, entendo como muito pertinente falar um pouco, enquanto defensora pública, presidenta da entidade de classe nacional, manifestar o grande conflito que a reforma gera, tanto pela expansão, o conflito que a reforma pode gerar, pela necessidade de expansão e fortalecimento da Defensoria Pública. A Constituição Federal já reconheceu a Defensoria Pública expressamente como uma instituição importante e responsável pelo acesso à justiça, como instrumento para o exercício dos direitos de diversas pessoas em situações de vulnerabilidade. A institucionalização da Defensoria Pública na Constituição, como um dos sistemas mais avançados e modernos no mundo para a prestação de assistência judiciária no Brasil, é relevante e reconhecido. O modelo autônomo de prestação de assistência à justiça, regulamentado pela Lei Complementar 80 de 94, prevê garantias, deveres e prerrogativas de defensores públicos. A Emenda Constitucional 80, que citei há pouco, de 2014, apresentou um verdadeiro marco para o constitucionalismo brasileiro, para o acesso à democracia. Eu vou fazer uso agora de uma pequena apresentação de slide do que eu estou relatando aqui para vocês. Aqui. Esse segundo mapa aqui, esse slide aqui desse mapa mostra um reflexo dessa emenda constitucional 80. Vocês conseguem ver aí dois mapas. Entre 2013 e 2019, é evidente perceber com o mapa, nas cores do mapa, a presença, o aumento da presença da Defensoria Pública nas comarcas. Houve uma evolução positiva no número de comarcas atendidas. Em 2013, estávamos só em 754 comarcas. Hoje, depois de 6 anos da emenda 80, estamos presentes em 1.162 comarcas. Temos cerca de 6.800 defensores públicos, quando juntamos defensores estaduais, distrital e federal. Mas esse número não é suficiente, senhores, principalmente quando comparamos aqui o número do sistema de justiça. Fica muito evidente a diferença e a necessidade de expansão da Defensoria Pública num país que tem cerca de 212 milhões de habitantes, com uma população de 88% potencialmente usuário de serviços prestados na Defensoria Pública. De acordo com o Ministério da Justiça, o ideal seria um defensor público para a cada 15 mil pessoas. E o gráfico
que eu mostro a seguir demonstra que essa realidade está muito longe de ser alcançada. Pelo gráfico, vocês conseguem enxergar aí as cores amarelo, laranja e verde, e o verde mostra, por exemplo, onde não há defensoria pública, chamando a atenção aí para Goiás e São Paulo. Mas, embora esse número reduzido, é preciso chamar a atenção para o trabalho realizado. Em São Paulo, hoje, apenas 772 defensores e defensoras, e só nesse ano de 2021 já foram realizados mais de 250 mil atendimentos. No Acre, o estado ao qual sou defensora pública, temos apenas 44 defensores públicos e apenas em 2020 foram 70 mil atendimentos. No Rio Grande do Sul, em um ano, foi registrado mais de 1 milhão de atendimentos. As defensorias públicas estaduais realizam cerca de 14 milhões de atendimentos à população no ano. A Defensoria Pública da União realizou apenas em 2020, com seus poucos mais de 642 defensores públicos, 1 milhão e 700 mil atendimentos. Uma defensoria forte é um direito das pessoas em situações de vulnerabilidade. As pesquisas promovidas pela FGV sempre têm demonstrado essa importância e o reconhecimento da população pelo serviço prestado pela Defensoria Pública. E é justamente por isso que vamos dialogar aqui e alertar que a PEC 32, ao esvaziar os serviços de acesso aos direitos, viola a própria essência da Constituição e torna esse risco também para o sufocamento da Defensoria Pública e no enfraquecimento do acesso à justiça. Entrando nos pontos de análise de admissibilidade e constitucionalidade da PEC, que deve ser feito aqui nessa comissão, centraria argumentos em alguns pontos exemplificativos de evidente inconstitucionalidade. O primeiro deles, venho ressaltar o que eu digo a respeito do hiperpresidencialismo, o aumento das atribuições do presidente da República previstos na PEC 32. Chamo de superpoder do presidente. As mudanças trazidas na PEC a esse respeito ferem cláusula pétrea de separação de poderes, na medida em que opera uma concentração exacerbada de poderes no executivo, violando a necessidade de harmonia entre o legislativo, judiciário e executivo. A redação da PEC, se aprovada, vai esvaziar a função do Congresso Nacional, permitindo que o presidente da República, por mera e exclusiva discricionariedade, mediante um simples decreto, possa extinguir ou transformar cargos comissionados, funções de confiança, cargos de liderança e assessoramento, e ainda funções gratificadas de caráter não permanente. Isso não é desburocratização do serviço público, senhores. Isso é, e pode ser, o fim dos órgãos de controle, de proteção ou norteamento de políticas públicas no Brasil. Entidades como IBAMA, IBGE, Anatel, Anvisa, universidades públicas como a Universidade de Brasília, a Universidade do Rio de Janeiro, podem deixar de existir por um simples decreto. Vale ressaltar que o STF já se manifestou sobre inconstitucionalidade de lei que autorize o chefe do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, de matérias atinentes a cargos públicos, isso na ADI 3232. Um segundo ponto de clara inconstitucionalidade é a criação do vínculo de experiência, né? Então, quando a proposta cria uma absurda fase inicial e prévia de investidura do cargo público típico do Estado com um vínculo de prazo indeterminado, ou seja, um vínculo de experiência, isso é um grande retrocesso. Essa ideia precariza o serviço público e o cargo ocupado. Pensemos junto comigo aqui. As atividades públicas, na prática, então, né, que são essenciais à população, vão ser exercidas assim como uma etapa de um concurso público por pessoas que ainda não têm vínculo com o Estado. Eu pergunto, como que alguém com um vínculo precário poderá desenvolver atos típicos de Estado, como fiscalização? Como o auditor da Receita Federal vai poder exercer suas funções? Isso viola a segurança jurídica. É de se imaginar que esse servidor, que não é servidor, vai ter acesso às informações sensíveis do Estado. Isso é um ponto muito preocupante na reforma e é um ponto que a gente chama atenção também, porque a população vai ser prejudicada com isso. Porque, em realidade, durante esse período do vínculo de experiência, é evidente que deverá haver mais pessoas prestando serviço público do que quando esse vínculo acabar. Acabando, o funcionamento regular do serviço público vai ter menos servidores disponíveis para a população
do que durante o vínculo de experiência. Então, é evidente que essa figura do vínculo de experiência é uma excrescência em todos os sentidos. O terceiro ponto aqui, que apontamos também como gravidade no aspecto de constitucionalidade, é a burla ao concurso público com a criação de cargos por vínculo por prazo determinado. A PEC traz permissão, senhores, de ingresso de servidores públicos nas mais diversas áreas de atuação da administração pública, sem a necessidade de aprovação por concurso público. A pessoa entra, é contratada por uma seleção simplificada, sem passar por serviço público. E na PEC 32, dos 5 vínculos propostos na PEC 32, apenas 2 deles teriam ingresso por serviço público. Na prática, esse vínculo vai contemplar extrema vulnerabilidade e insegurança jurídica, total precariedade do serviço público, permitindo, assim, ingerências políticas, instabilidade no princípio da continuidade do serviço público e a própria violação do interesse da administração. Um quarto ponto que trago aqui é a fragilização da estabilidade. A PEC traz um questionamento acerca da estabilidade, mas a estabilidade é um instituto inerente à preservação do interesse público nas funções exercidas pelos agentes do Estado. A estabilidade é que permite uma atuação desembaraçada do servidor, ou seja, com o fim de cumprir o interesse público da sua função, poder realizar seu serviço sem interferências externas, não sofrer pressões para realizar atos ilegais. A estrutura da atividade administrativa em carreiras estáveis, como garantia dessa independência das decisões tomadas pelos servidores públicos, foi um ganho histórico no nosso sistema. Não é um privilégio do servidor ter a sua estabilidade garantida. Ela é uma prerrogativa, uma garantia e um direito da população. A estabilidade é uma proteção para o defensor público também, que muitas vezes tem que atuar contra o próprio poder público em demandas coletivas ou individuais em defesa da população, cumprindo o seu mistério. A estabilidade é importante para todos os defensores, para que tenhamos bons professores, bons médicos. Ter bons médicos trabalhando no SUS é o que está fazendo hoje toda a diferença no combate da pandemia do coronavírus. Sem garantias mínimas, ninguém fica ou exerce o serviço público de qualidade. Essa garantia de estabilidade se faz ainda mais necessária para o exercício de atribuições inerentes aos servidores públicos integrantes de carreiras típicas de Estado, já previstas constitucionalmente. Nesse ponto também trago uma quinta preocupação, que são as diretrizes ou a ausência de diretrizes sobre cargos típicos de Estado na PEC. A proposta da PEC remete que a definição de cargo típico do Estado vai ser direcionada para a lei posterior. Contudo, vamos ressaltar a imprescindibilidade de respeito às situações das carreiras e instituições já previstas constitucionalmente, cuja principal característica é a tipicidade de suas funções, que possuem lei complementar própria. Algumas carreiras já encontram previsão constitucional e também regulamentação por lei complementar específica, a exemplo da Defensoria Pública com a Lei Complementar 80, em situação completamente semelhante da magistratura e do Ministério Público, o que demonstra, então, a essencialidade dessas carreiras para as funções do Estado, as funções típicas do Estado. É certo que o Constituinte já se preocupou com isso e auferiu, então, para servidores públicos que exerçam esses cargos, tratamento diferenciado, inclusive com relação aos pressupostos de perda de cargo. Assim, qualquer proposta que venha a regulamentar contrariamente ao texto constitucional é inconstitucional. Prezados deputados e deputadas, o servidor público não é o mal do país. Acho que isso está muito mais do que demonstrado por todo o trabalho feito pelas servidoras e servidores públicos. Toda cidadã, todo cidadão já nasce mantendo essa relação com o Estado, com essa relação com o serviço público. O Estado é produto dessa cultura humana e tem, então, como elemento essencial para a sua existência o povo. Ele tem como razão de existir o povo, como falou mais cedo pela manhã, inclusive, o representante do governo. O Estado tem que trabalhar para a população. E ele faz isso ofertando serviços públicos fortes de qualidade, algo que só é alcançado com planejamento e investimento
naqueles que fazem o serviço público acontecer. Parafraseando aqui o ex-ministro Carlos Aires Brito, que ontem, numa fala proferida, ressaltou que nós precisamos de instituições, precisamos alcançar o fortalecimento do Estado e de suas instituições. Como ressaltei no início, a essencialidade do serviço público está muito mais do que demonstrada. Não existe iniciativa privada forte, senhores, sem que as instituições e os órgãos de Estado, os órgãos públicos, executem o seu trabalho e viabilizem, assim, o funcionamento da iniciativa privada. O serviço público tem sido fundamental para que os males gerados pela pandemia não tragam consequências ainda mais graves. Se é verdade que o Estado não pode cruzar os braços para a calamidade e que precisa conceder auxílios financeiros para a população carente, da mesma forma, o servidor precisa trabalhar e não pode servir de bode expiatório por ajuste fiscal, ainda mais porque a demanda por serviço público só aumenta. A PEC 32 não está focando em questões orçamentárias que poderiam trazer economia, como melhoria de processos, desperdício na aquisição de bens, aumento do controle de despesas dos órgãos. Não. O contexto da tramitação da reforma é completamente diferente, é de culpabilização dos servidores públicos pelas mazelas nacionais. Ao focar só no servidor público, como faz a PEC, esquece que o serviço público bem prestado para a população é investimento e não gasto. A Defensoria, por exemplo, respondeu à pandemia com a reinvenção de sua atuação, aumentou sua produtividade, aumentou a sua necessidade de chegar mais próximo à população, porque a regressão social e econômica fez com que grande parte dos brasileiros que já vinham buscando e que já vinham em situações difíceis, agora, com a pandemia, essa situação se tornou devastadora, ampliando-se assim, então, o volume de vulneráveis que buscam e que necessitam do trabalho da Defensoria Pública. Estamos aqui hoje, enquanto Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, fazendo o que os defensores fazem todos os dias, defendendo a população. Porque temos convicção de que defender o serviço público de qualidade é defender a população que enfrenta situações de vulnerabilidade social e econômica. Por todas essas considerações, a ANADEP entende que, para além da mencionada inoportunidade política e jurídica na tramitação dessa reforma, que já vem sendo debatida por tantos parlamentares acerca dessa inoportunidade, esse desmonte da prestação de serviços públicos durante a pandemia, inúmeros pontos da PEC, como demonstrados aqui, são incompatíveis com os postulados intangíveis na Constituição Federal. Não trouxe aqui exaustão dos pontos, não trouxe taxatividade dos pontos, foram alguns pontos pincelados, dado ao prazo exíguo de debate aqui. Nós propomos que as inconstitucionalidades que apontamos aqui levem à não admissibilidade do texto apresentado, que se decrete, então, a inconstitucionalidade apresentada no texto da reforma e que apenas após o diálogo com os servidores e servidores públicos seja apresentado um texto que esteja voltado à real modernização da administração pública com a efetiva modernização tecnológica e de processo e de transparência do serviço público, porque isso sim é realizar uma reforma administrativa de qualidade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de fala e fico aqui aguardando os debates. Muito obrigada. Obrigado, doutora Rivana Barreto Ricarte, pela exposição. E, nesse momento, concedo a palavra, por um tempo de 20 minutos, para o senhor Bruno Miragem, advogado.